Nesse vídeo, eu te ajudo a calcular o limite de uma função que não está definida em um ponto. A gente ainda vai fazer isso de maneira intuitiva, utilizando tabelas e um gráfico. Eu sou a professora Dani. Bora descomplicar? No vídeo anterior, a gente começou a calcular limites de forma intuitiva, mas a gente não fez a definição, ainda intuitiva, de limite. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, a gente vai dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a significa que o x se aproxima de a. Então, valores um pouquinho menores do que a, valores um pouquinho maiores do que a. Então, x tendendo a a, pela esquerda ou pela direita. A gente diz que esse limite é igual a L, ao valor L, o número real L, se a gente puder tomar valores de f de x tão próximas de L quanto a gente quiser, quando o x se aproxima do número a. E aí a notação para a gente escrever limite é a seguinte: a gente vai escrever lim, indicando o limite. Embaixo do limite, a gente vai escrever x tendendo a a, então x e uma setinha apontando para o a, significando que o x está se aproximando do a, da função f de x em questão. E o resultado disso a gente vai escrever igual a L. Então, o que a gente está fazendo com essa notação é determinando qual é o comportamento da função f quando o x se aproxima do número a. É isso que está descrito com essa expressão. Bom, para continuar, eu vou fazer uma observação. E a observação é a seguinte: quando a gente está calculando o limite de x tendendo a da f de x, a função f ela não precisa estar definida no ponto x igual a a. Como a gente está calculando o limite, a gente quer o comportamento da função próxima do a. E para isso, a função f não precisa estar definida no a. Então, a observação aqui que é importante é que f de x não precisa estar definida em x igual a a. Então, para que a gente faça o cálculo do limite, para aquela expressão ali de cima acontecer, a função não precisa estar definida no valor x igual a a. Agora nós vamos fazer o exemplo de um cálculo de limite. Nós queremos calcular o limite quando x se aproxima de 2 desta função aqui, que é a função f de x. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. A nossa primeira tentativa seria substituir o x pelo a na função. E se for possível calcular a f nesse ponto, esse, no fim das contas, será o valor do limite. Então, quem está fazendo o papel do a aqui é o número 2. Então, primeira tentativa, substituir x por 2 na função. Vamos fazer isso e ver o que acontece. Então, nós estamos calculando limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2. Isso será igual. Vamos substituir x por 2 na função. 2 ao quadrado menos 4, dividido por 2 menos 2. Então, onde tem x, eu coloquei o número 2. Vejam que o numerador é 2 ao quadrado menos 4. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 4. Dividido por, no denominador, temos 2 menos 2. Uma observação aqui. Quando eu passo da primeira expressão para a segunda, vejam que o limite, ele sumiu. Por que ele sumiu? Daqui para cá. Ele sumiu porque eu fiz a substituição. No momento em que eu faço a substituição de x por 2, o limite já está sendo calculado. Então, por isso, a gente tem que omitir a expressão lim e x tendendo a 2, porque a gente já está fazendo a substituição, ou seja, a gente já está tentando fazer o cálculo na prática do limite. Se o cálculo vai dar certo é uma outra questão, mas a gente já está no processo de calcular o limite. Então, por isso que ele some da primeira para a segunda expressão. Ok. No numerador, a gente tem 4 menos 4, e o resultado disso é 0. No denominador, nós temos 2 menos 2, e o resultado disso também é 0. E aí nós temos uma divisão, 0 dividido por 0. A gente poderia pensar, talvez, em duas possibilidades. A primeira, 0 dividido por qualquer número, a gente aprende 0 dividido por qualquer número, o resultado disso é 0.
Não se esse número do denominador for o próprio zero. Então, 0 dividido por qualquer número finito, o resultado é 0, se esse número finito do denominador não for o zero. 0 dividido por 2 é 0, 0 dividido por menos 3 é 0, 0 dividido por 1000, o resultado é 0. 0 dividido por 0 não é 0. Uma segunda possibilidade poderia ser pensar: estou dividindo dois números iguais, 0 no numerador, 0 no denominador. Quando eu divido dois números iguais, eu poderia pensar: o resultado disso é 1. Também não nesse caso. O resultado é 1 se essa divisão de dois números iguais acontecer, se esses dois números não forem o número 0. Então, 1 dividido por 1, o resultado é 1. 20 dividido por 20, o resultado é 1. Menos 100 dividido por menos 100, o resultado é 1. 0 dividido por 0, o resultado não é 1. Então, se o resultado não é 0 e o resultado não é 1, qual é o valor do limite? A gente vai precisar encontrar um outro caminho, que não é a substituição direta, para calcular esse limite. Isso porque 0 dividido por 0, para a gente, será uma indeterminação. O que significa ser uma indeterminação? Significa que eu não consigo dizer o valor do limite através dessa divisão 0 por 0. Então, eu não chego a um valor único. 0 dividido por 0 é 0 ou é 1? Nesse caso desse limite, não vai ser nem 0 e nem 1. E a gente vai ver como fazer esse cálculo, mas o resultado não é nenhum dos dois valores. O resultado do limite até poderia ser 0, ou até poderia ser 1, mas o caminho para encontrar esse número, esse valor do limite, não é a divisão de 0 sobre 0. Então, o caminho é outro. Então, a gente vai buscar esse outro caminho. Por enquanto, o que a gente viu para calcular limites é o uso de tabelas. Então, a gente vai construir duas tabelas. Duas tabelas porque o x está tendendo ao número 2. Então, eu vou criar uma tabela para valores de x um pouquinho menores do que 2, x se aproximando de 2 pela esquerda, e vou me aproximar de x para valores um pouquinho maiores do que 2. Então, x tendendo a 2 pela direita. Então, vamos preencher estas duas tabelas. Quando o x se aproxima de 2 para valores menores do que 2, aqui nessa tabela eu vou considerar 3 valores. Então, me aproximando de 2 para valores menores do que 2. Se eu pensar na reta real, que está o valor de x, vamos dizer que por aqui está o 2, eu quero me aproximar de 2, primeiramente pela esquerda. Então, eu vou considerar valores um pouquinho menores do que 2. A gente viu que a gente escreve x tendendo a 2 e aquele menos lá em cima indicando que são valores menores do que 2, à esquerda do 2. Então, os 3 valores que eu vou considerar serão 1,9, 1,99 e 1,999. Para esses 3 valores, para descobrir o valor da função, o que eu vou fazer é substituir esses 3 valores separadamente, um de cada vez, na função e descobrir quanto que ela vale. No primeiro caso, ela vale 3,9. No segundo, 3,99. E no terceiro, 3,999. Para a segunda tabela, eu vou me aproximar de 2, então aqui do número 2, pela direita. Ou seja, x tende a 2 e esse símbolo de mais indicando que é para valores um pouquinho maiores do que 2. Também vou considerar 3 valores, 2,1, 2,01 e 2,001. Então, substituindo esses valores, um de cada vez, na função, usando uma calculadora, o que eu vou obter são os 3 valores que eu vou colocar ali na coluna da direita da tabela, que serão 4,1, 4,01 e 4,001. Então, o que eu posso perceber pela tabela é o seguinte: conforme o x se aproxima de 2 pela esquerda, a função f está se aproximando do número 4. Agora, quando eu me aproximo de 2 pela direita,
eu posso observar pela tabela que a função f está se aproximando também do número 4. Então, eu também vou escrever que ela está se aproximando do número 4. Então, pela tabela, o que a gente vai escrever é que o limite, quando x tende a 2 da função f de x, x² menos 4, dividido por x menos 2, eu vou escrever que é igual, o valor do limite é igual ao número L, e o número L para a gente, nesse caso, é o número 4. Isso porque eu tomei valores um pouquinho menores do que 2, um pouquinho maiores do que 2, e para os dois casos a função se aproximou do mesmo valor. E esse mesmo valor é o número 4. Uma outra possibilidade para identificar esse limite seria graficamente. Então, o que a gente vai fazer a seguir é usar um gráfico para constatar esse valor 4 do limite quando x tende a 2 dessa função f em questão. Para fazer o gráfico da função f de x, a gente vai ter que olhar um pouquinho para essa função, porque a gente poderia pensar inicialmente, eu não sei fazer o gráfico de x² menos 4 dividido por x menos 2. Mas o gráfico dessa função é algo bem simples. Então, a função f de x, a gente já falou que ela é x² menos 4 dividido por x menos 2. O que a gente vai perceber é que no numerador a gente tem uma diferença de quadrados. Ou seja, no numerador a gente tem x² menos 4, que é o mesmo que x² menos 2 ao quadrado. E a gente consegue fatorar essa diferença de quadrados desse polinômio, que é um polinômio de grau 2, como sendo x menos 2 vezes x mais 2. Esse produto resulta em x² menos 4. Mas se eu não percebi que era uma diferença de quadrados e que eu consigo escrever como x menos 2 vezes x mais 2, o que eu poderia fazer? Eu poderia olhar para esse polinômio de grau 2 e usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as duas raízes desse polinômio. Fazendo x² menos 4 igual a 0, eu uso a fórmula de Bhaskara e encontro duas raízes. As duas raízes são x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. E para fatorar um polinômio de grau 2, uma vez que eu tenho as duas raízes, eu consigo escrever x menos uma raiz, a primeira raiz é 2, então x menos 2, e multiplica x menos a segunda raiz, e a segunda raiz é menos 2, então menos 2. Só que menos 2 é mais 2, então isso aqui é x menos 2 vezes x mais 2. Então eu consigo fatorar esse polinômio dessa forma. Bom, e aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir isso lá na função. Então eu vou escrever igual, o numerador pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2 e o denominador é x menos 2. Como eu tenho um produto no numerador, eu posso simplificar ele com o denominador. Então aqui nós temos um produto e eu vou simplificar o x menos 2 com x menos 2. Percebam que se no numerador fosse uma soma, x menos 2 mais x mais 2, eu não poderia fazer essa simplificação. Eu só posso fazê-la porque é um produto. O resultado final, após a simplificação, é x mais 2. Essa função x mais 2, eu vou chamar ela de g de x. Certo? Ela é a f após uma simplificação. Só para dar um nome diferente, eu vou chamar de g. Mas lembrando que eu estou calculando o limite da f e eu obtive a g após uma simplificação na f. Bom, mas essa função g de x, ela é a função x mais 2. E essa expressão é a expressão de uma reta. Então eu sei traçar o gráfico de uma reta. O gráfico da função x mais 2 é essa reta que está em preto. E para fazer esse gráfico, para traçar esse gráfico, eu sei que se eu descobrir dois pontos onde essa reta passa, eu consigo determinar a reta toda. Para determinar os dois pontos onde essa reta passa, eu vou olhar onde que ela corta os eixos x e y. Primeiro, onde ela corta o eixo y. Para ela cortar o eixo y, o x deve ser 0. Então, se eu fizer x igual a 0 e substituir aqui, se o x é 0, a g de x, ela vale 2. Ou, muitas vezes, a gente chama de y, certo?
y ou f de x ou g de x, o nome da função indicam a mesma coisa. Então, vou escrever aqui y. Então, se o x é 0, o y é 2. Então, este pontinho azul, aqui no gráfico da função, é um dos pontos onde a reta passa. Depois eu vou considerar onde que a reta corta o eixo x. E para isso, eu preciso considerar que o y é 0. Então, se eu faço y igual a 0 e substituo aqui g de x, que é o y, por 0, eu tenho x mais 2 igual a 0. Então, o x mais 2 igual a 0 significa que o x é menos 2. Então, a reta passa nesse pontinho aqui em azul. O ponto menos 2 no x, 0 no y. Então, se ela passa por esses dois pontos, eu consigo traçar a reta. Observem o seguinte, a função f de x, a função que a gente estava calculando o limite, f de x igual a x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, o número 2 não faz parte do domínio dessa função, ou seja, a função f não está definida no x igual a 2. A gente viu que se a gente substituir x por 2, a gente tem lá uma divisão de 0 sobre 0. Então, essa função ela é verdadeira para todos os valores reais de x, exceto o número 2. Então, para x igual a 2, ela não está bem definida. A gente traçou o gráfico da função que a gente denominou por g, que foi a simplificação da f. Se eu substituísse aqui na função g x por 2, o resultado seria 4. Mas eu não posso esquecer que a função g ela veio da simplificação da função f. E por isso, essa bolinha está aberta aqui no gráfico da função. Então, o resultado seria 4 se a função f estivesse definida no 2. Como ela não está, essa bolinha tem que ser aberta. Então, eu coloquei aqui no gráfico com o pontilhado em preto. Quando é 2, o valor respectivo da função seria 4 se o 2 pertencesse ao domínio da função. Como não pertence, deixaremos essa bolinha aberta. Todos os outros valores de x fazem parte do domínio da função g, que foi a simplificação da f. Essa reta tracejada em vermelho indica que eu estou me aproximando de 2 pela esquerda. Então aqui é algum valor um pouco menor do que 2. E pela nossa tabela, nós vimos que a função se aproxima de 4, mas para valores um pouquinho menores do que 4. Então, algo que está aqui. A função f está se aproximando do 4 quando x se aproxima de 2 pela esquerda. E essa reta tracejada em azul significa que eu me aproximei de 2 pela direita, valores um pouquinho maiores do que 2, e o respectivo valor da função são valores próximos de 4, mas um pouquinho maiores do que 4. Mas conforme eu me aproximo mais de 2 pela direita, os valores vão se aproximando de 4, mas eles vêm de valores um pouquinho maiores do que o número 4. Então, essa é a nossa constatação também graficamente, que o limite da função f de x em questão é igual a 4. Então, quando x tende a 2, o limite é 4. Se esse vídeo te ajudou a descomplicar o cálculo, deixa o seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários como ele te ajudou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!